está conosco aqui no estúdio o subprefeito da região do Campo Limpo, Sérgio Roberto dos Santos, que muito gentilmente nos atende nesta segunda-feira, depois dessa sessão pública da Câmara. Imagino que tenha muito trabalho por lá depois de tudo isso, certo, Sérgio? Com certeza. Inicialmente, a gente também, como a Câmara fez no evento, a gente também fez uma coleta de demandas, né, durante o evento, e com certeza nós temos bastante trabalho relacionado à zeladoria, aquilo que já é o nosso dia a dia, mas com alguns pontos destacados que talvez os nossos técnicos não conhecessem ou não estava ainda chamando atenção. Então, esses pontos serão trabalhados a partir de agora. As equipes já estão na rua para que a gente possa melhorar a situação de todo o bairro. Que pontos que o senhor destaca? Olha, o principal ponto que muito chamou a atenção foi a limpeza de córregos. Nós estamos vivendo uma época de chuvas intensas e a limpeza do córrego, mesmo efetuada, após uma chuva forte, é preciso limpar novamente. Algumas pessoas destacaram para esse problema, a gente já tinha conhecimento de alguns lugares, outros ainda não, então é mais importante ainda a realização do evento, porque está nos conduzindo para a totalidade dos locais com problemas e a gente já está atacando isso. Qual é a possibilidade de encaminhamento e soluções imediatas para outras questões? Olha, as questões, a gente está falando pela subprefeitura, né? As questões relacionadas com a zeladoria, as equipes já estão na rua, a gente já está mapeando aquilo que foi levantado para a solução imediata, o mais rápido possível. Claro que uma equipe não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas terminado um trabalho, começa-se o outro e assim até o final. Agora, existem outras questões que foram levantadas que dependem um pouco da saúde, da educação, e eu quero acompanhar isso de perto também. Por exemplo, a moradora que relatou que a UPA está sobrecarregada, né? A unidade de pronto atendimento. Eu conversando com os médicos, os responsáveis da UPA, foi detectado ali que há uma ocorrência de migração de pessoas de outros bairros e até de outras cidades vizinhas para atendimento na UPA em função do número de vagas que a UPA ofereceu de um dia para o outro. Como desafogar, então, né, os equipamentos de saúde? Pois é. A gente melhorando os equipamentos de saúde, trabalhando com mais atenção e mesmo assim você melhora o serviço e atrai mais pacientes. Então, é um problema de difícil solução. Ainda no vácuo da pergunta que a Adriana me fez, Sérgio, na semana passada a gente exibiu, ao longo da semana, uma série de reportagens sobre a região do Campo Limpo, a região que você administra. Para quem está nos assistindo em casa, o Sérgio Roberto dos Santos, ele é subprefeito do Campo Limpo, mas ele é funcionário de carreira da prefeitura. Há 12 anos ele atua naquela região e é importante a gente pontuar isso, até para que não tenha uma acepção política, no sentido mais pejorativo do termo, da atuação que ele faz naquela região. Na semana passada, Sérgio, saúde, creche e córregos eclodiam como assuntos que pareciam ser os assuntos que predominassem. Os debates foram de alto nível, mas me chamou a atenção o volume de gente falando sobre mobilidade e sobre linhas de ônibus. Eu queria que você falasse especificamente sobre esses dois assuntos. Então, nós temos lá no Campo Limpo uma característica, né, muito própria da região. Por quê? Campo Limpo, ele é um bairro considerado dormitório. As pessoas moram no Campo Limpo, mas elas trabalham fora do Campo Limpo. O que significa isso? Que tanto no período da manhã quanto no período da tarde, existe uma demanda muito grande por transporte público, né? Isso também vai fazendo com que esse aumento de oferecimento de transporte público vá congestionando as vias. E o que acontece é que fica todo mundo parado, quem está no transporte público, quem está em carro. A prefeitura tem feito o seguinte: na estrada do Campo Limpo, no começo do ano, no meio do ano passado, foi feita uma reforma do corredor, porque já havia uma deterioração do pavimento e isso atrasa, dificulta, prejudica a velocidade dos ônibus e com essa reforma, essa velocidade foi recuperada. A Elis Mas, que vocês devem ter notado na apresentação, um morador reclamou
que a Elismás é um gargalo muito grande, ainda é um gargalo grande, mas o principal gargalo da Elismás, que é quando ela vai chegando na estação Capão Redondo, foi alargada recentemente, um projeto muito bom executado pela SP Trans e que facilitou o principal ponto ali, onde afunilava tudo, onde não tinha para onde sair, travava de um jeito que você não tinha para onde correr. Esse ponto foi resolvido, o trânsito está fluindo melhor, não resolveu 100% do problema, mas resolveu um problema muito sério. E agora precisa dar continuidade para o restante da Elismás. Outra coisa importante a destacar em relação à mobilidade é o projeto da Carlos Caldeira. O prolongamento da Carlos Caldeira, a última informação que nós obtivemos a respeito desse projeto, ele está dependendo apenas de licenças ambientais. O principal já está pronto, já existe o projeto, já existe a verba, já está tudo pronto para que ele comece. E com esse projeto em andamento, com certeza a gente vai desafogar muito Elismás e outras alternativas, né? Vamos criar uma nova alternativa para que a pessoa possa andar de transporte coletivo no Campo Limpo. Mas eu estou me lembrando, Adriana, de um caso de uma senhora que pediu a palavra, que foi sorteada. A audiência a sessão pública foi tão interessante que o número de inscritos, foram mais de 50 inscritos. Então teve que ser feito um sorteio para que mais de 30 deles conseguissem falar. No final, o presidente Donato ainda abriu a palavra para mais 2, você se lembra bem, Perfeito. Sérgio. E uma senhora virou e falou assim, olha, a perua no meu bairro, ela circula das 5 às 9 da manhã. Eu quero saber o que eu faço, porque eu trabalho até às 4 da tarde. Como é que eu faço para voltar para casa? Eu queria que você respondesse para ela. Então, em primeiro lugar, essa perua, ela não ia até o bairro daquela senhora. Ela passou a ir depois de um trabalho que foi feito em conjunto com a Subprefeitura e a SP Trans. O que acontece é que hoje, o que está impedindo que essa perua ande o dia inteiro, né, nesse trecho que foi acrescido ao sistema e não existia antes, é a questão da demanda, né? A informação que a gente tem é que a SP Trans não colocaria a perua o dia inteiro porque a demanda não justifica que essa perua ande o dia inteiro. Nós estamos questionando isso, pedindo para a SP Trans que abra pelo menos para um período de experiência, para que a gente possa avaliar essa demanda e depois dessa experiência dar uma resposta final para a população se é ou não importante que ela ande o dia inteiro. Então, com relação a esse caso especificamente, vocês aguardam uma posição da SP Trans? Perfeito. Agora, Sérgio, algumas questões não dependem exclusivamente do município, como a questão da segurança. Uma senhora relatou que foi vítima de assalto várias vezes. Isso. Dona Ivone. Então, a subprefeitura tem participado, nós temos 3 distritos lá e cada distrito tem a sua reunião de CONSEG, que é um conselho de segurança. A subprefeitura participa dessas 3 reuniões e, apesar do conselho ser um conselho de segurança, como você disse, não é a principal atividade da subprefeitura, nós também entendemos que 2 fatores que dependem da prefeitura podem ajudar muito na questão de segurança, que é melhorar o pavimento das vias para que os veículos passem com mais facilidade e principalmente a iluminação. Então a subprefeitura ela tem dentro de cada CONSEG, quando eu posso, eu vou pessoalmente às reuniões do CONSEG, quando eu não posso, vai um representante que anota todas essas demandas, principalmente as de iluminação e de via, né, de buraco na via ou de qualquer tipo de obstáculo que exista na via, para que a subprefeitura possa fazer o trabalho e no caso da iluminação existe a Ilume que faz esse trabalho e a gente tem oficiado a Ilume imediatamente após a chegada de uma demanda dessas do CONSEG. O que acontece é que a Ilume tem que atender a cidade inteira, então esse serviço ele não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. Eu acho que celeridade é um dos grandes assuntos que surgiram, Adriana, porque a sensação que a gente teve lá, o senhor estava ali na segunda fileira, no canto direito do teatro, Lélia Abramo, e eu vi o senhor anotando, às vezes, a sua equipe anotando também, mas a impressão que a gente tem é que a população espera uma resposta realmente muito imediata. Para essa semana, já vai ser possível dar um banho de loja naquilo que for mais urgente? O que a gente identificou como uma das demandas principais, e a gente já esperava isso também, é a questão dos córregos.
As equipes já estão na rua, elas já estão checando os lugares onde realmente precisa de uma intervenção imediata e a partir de hoje, não de amanhã, mas a partir de hoje, já temos equipes fazendo essas limpezas e, como eu falei para você, vai continuar fazendo até terminar todos. Agora, um morador levantou um problema que é a alternativa de lazer para o jovem. Esse problema existe lá no Campo Limpo também? Olha, o Campo Limpo, ele oferece uma quantidade enorme de espaço para que o jovem possa, né, ter o seu lazer, ter suas atividades, né, físicas e até culturais. Nós temos praças que são conhecidas por ter atividade cultural ou ter atividade esportiva, várias delas. Nós temos uma pista de skate muito apreciada e muito procurada por praticantes de toda a cidade de São Paulo. Naquela pracinha em frente ao Projeto Arrastão. Exatamente, ali tem uma. E tem uma também na Carlos Caldeira, próximo ao metrô. Essas duas pistas são muito procuradas. A gente encontra gente lá até de outros municípios que vão para conhecer a pista de tão famosa que é. Sérgio, para a gente finalizar, uma coisa que me chamou a atenção no sábado, que eu conversava com a Adriana ainda a respeito dessa sessão pública, o projeto do presidente da Casa, do vereador Antônio Donato do PT, uma ação da Câmara Municipal, da instituição Câmara Municipal, e aí um público politicamente muito heterogêneo, a saber, a vereadora Edir Salles, primeira vice-presidente do PSD, o vereador José Polici Neto, que já foi presidente da Casa, Adilson Amadeu do PTB, do PT, vereadora Juliana Cardoso, que não é da região, aliás, é da Zona Leste, vereador Donato, que é da região e que preside a Casa, Zé Américo, Alfredinho. Tivemos do PSDB o Aníbal de Freitas, que é lá do Jaçanã, que foi prestigiar, o vereador Aurélio Nomura, o Mário Covas Neto, Eliseu Gabriel, Toninho Paiva. Você imaginava que ia ser um público do ponto de vista político tão heterogêneo, com foco na discussão dos problemas do bairro que você administra? Olha, a esperança que a gente tinha era na concentração dos vereadores do bairro, né? Então, realmente foi uma surpresa, mas, de qualquer forma, eu acho muito importante a presença deles, porque todas as questões que foram levantadas, com maior ou menor importância, pode ser tratada aqui na Câmara Municipal. Eu não tenho dúvida disso. Sei que os vereadores, a partir dessa sessão, vão olhar um pouco mais pelo Campo Limpo e, com isso, a gente deve melhorar a qualidade de vida dos moradores da região, com certeza. Legal, a gente conversou com o subprefeito do Campo Limpo, Sérgio Roberto dos Santos, que esteve conosco aqui no estúdio, fazendo uma primeira prestação de contas do mapeamento de tantas reivindicações, de tantas necessidades. Mais de 50 pessoas se inscreveram, 500 foram até o local, um debate de altíssimo nível, com poucos assuntos que não tangenciam nas questões estritas do município. Sérgio, muito obrigado pela atenção conosco. A gente aqui na TV Câmara está à disposição da região e do povo do Campo Limpo. Eu agradeço, e o Campo Limpo também está à disposição da TV Câmara e da população que de alguma forma precisar da gente.